Guilherme Giorelli, sou médico nutrólogo, médico do esporte e sou coordenador da pós-graduação de nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein e coordenador da Nutrology Academy. A minha formação inicial foi em clínica médica e endocrinologia e eu busquei a nutrologia como uma maneira de complementar o meu entendimento sobre as doenças. A sensação que eu tinha quando trabalhava principalmente com diabetes é que eu estava chegando muito tarde para poder ajudar o paciente. Então o paciente estava usando insulina já e quando você começa a entender a doença com diabetes, você vê que a insulina ela não está tratando a causa, ela já está tratando um problema avançado no paciente. Então estudar sobre nutrologia, ou seja, entender a interação do alimento com o organismo humano, abriu muito a minha maneira de enxergar a medicina e me permitiu tratar o paciente de uma forma mais preventiva. Nutrology Academy é para quem tem interesse em aprender mais sobre nutrologia. Não é necessário ser médico nutrólogo e nem querer virar médico nutrólogo. Então a gente tem vários formatos de curso, a gente tem cursos livres e gratuitos e a gente busca chamar, tanto para os cursos quanto para as lives, médicos que não só sejam muito estudiosos e tenham um grande currículo, mas que principalmente que pratiquem. O que a gente quer é que as pessoas entendam a nutrologia, entendam a obesidade, entendam o que é a suplementação e que ao entender isso, elas possam aplicar no seu dia a dia de uma forma mais ajustada para o seu paciente. O objetivo aqui é que a gente tenha interação e através da interação vão surgindo as dúvidas e o que a gente busca aqui é transformar as dúvidas em conhecimento prático para o dia a dia. Primeiro, é importante entender que a ergospirometria ela não é apenas um exame, ela é uma ferramenta fundamental dentro da prática do nutrólogo para que você tenha uma compreensão perfeita de como funciona o exercício físico. Quando a gente fala de exercício, a gente olha o macro, né? Então a gente vê uma pessoa com aumento da frequência cardíaca, aumento da sudorese, aumento da ventilação, mas o que acontece intracelular? Então a ergospirometria ela traz respostas de uma forma individual, trazendo uma nutrologia de precisão, em que você consegue entender o funcionamento do exercício físico especificamente dentro daquele indivíduo analisado. O curso foi bem direto, não ficava perdendo tempo com coisas que não fossem realmente práticas, mas sem perder também o embasamento teórico, né? Então as aulas eram curtas, davam uma visão prática boa, mas sempre vinha com embasamento teórico depois para poder aprofundar no tema através dos artigos que eles indicavam. E na prática do dia a dia foi um curso muito importante. O curso veio agregar muito na minha formação médica. Os gráficos também ajudaram bastante a gente situar tudo que a gente precisa. Achei super interessante, super boa a didática. Até as aulas quando são online, né, quando são perguntas e respostas, eu achei super interessante, trouxe bastante casos práticos. Vale totalmente a pena. A gente, logicamente, só em você agregar mais valor ao teu trabalho, porque quando você se sente mais seguro, você, logicamente, vai atender melhor o seu paciente. Em tempo curto, você pode aproveitar os intervalos e assistir. Essa aula de 15, 20, às vezes até de 5 minutos. Eu achei assim, sensacional, muito prática, muito objetiva, muito clara e muito atualizada. Evidentemente, a gente nos dá mais segurança para a gente poder desenvolver no consultório. Dá mais embasamento, tem várias perguntas e respostas ali, né, nas aulas, e que isso é da vivência prática de cada colega. E é muito interessante quando a gente traz isso para a nossa realidade, que a gente consegue também destrinchar, né, os problemas dos nossos pacientes. Né? Meus pacientes estão muito felizes, estou fazendo ele perder peso, equilibrando eles, tendo menos inflamação, dando para eles uma qualidade de vida melhor, né? Então, o curso é muito completo, né? Muito completo, muito amplo, traz bastante informação baseada na ciência. E, assim, a didática é muito interessante. Outra coisa que eu acho muito boa é a forma como dividem as aulas. Aulas muito longas hoje em dia, talvez a gente não tenha tanto tempo para se dedicar a elas, seria um pouco inviável. Mas com o fracionamento do tamanho das aulas e com uma didática bem direcionada, a gente tem o que? Tempo, né, de assistir a aula, quantidade de informação passada por módulo acessível, ou seja, você consegue assimilar aquilo, não é muita informação de uma vez só, onde você não consegue guardar.
sobre a fisiologia, as adaptações do organismo feminino às questões hormonais. E uma forma da gente saber isso é voltando em como é que eu faço as avaliações desses hormônios. A gente vai falar um pouquinho do eixo hipotálamo hipófise ovariano mais uma vez, como a Joyce acabou de falar da parte da ovulação, eu falei um pouquinho da fisiologia, mas a gente vai falar um pouquinho de tireoide, a gente vai falar um pouquinho de outros hormônios também. Então, vou falar um pouquinho sobre os hormônios femininos. A gente vai falar um pouquinho, então, só para relembrar da questão do hipotálamo, estimulando a hipófise, e da hipófise controlando as outras glândulas endócrinas do nosso corpo. Então, a gente vai ter o IGNRH, estimulando a hipófise na produção de FSH-LH, e ela, por sua vez, através desse FSH-LH, estimulando a função ovariana. Primeiro na produção de estradiol, e depois da ovulação, o corpo lúteo se encarrega de fazer a progesterona. E como é que a gente vai dosar tudo isso? Bom, a gente vai ver que assim, FSH começa sempre baixinho, né? Então ele vai estar lá no estímulo durante o período ainda da menstruação, bem baixinho nos níveis basais dele, ele vai sendo estimulando, vai aumentando, até que na ovulação ele tem um leve pico e depois ele cai de novo até o final do ciclo. Muitas áreas diferentes, né? Muitas especialidades e todo mundo com o mesmo tom ali, né? Integrando os conhecimentos, cada um trazendo um pouquinho da sua área. Foi exatamente isso que eu estava buscando, que a Nutrology ela traz exatamente essa perspectiva de ser mais acessível, né? No olhar do paciente de uma maneira mais individualizada. Acho isso fantástico, a comunidade médica se unindo para quem tem essas mesmas intenções com os pacientes. A gente cresce muito mais, tira dúvidas um com o outro e faz com que o nosso paciente final que ganhe com tudo isso. Meu conhecimento, assim, cresceu em nível exponencial, que eu pude trocar ideias de pacientes, ideias de medicações que às vezes eu ficava insegura, né, de estar passando. Então, através, né, dessa questão, essa interação com os preceptores, com a monitoria, ter aquela confiança, né, de mandar um WhatsApp, ter a resposta rápida, troca de artigos. Isso, assim, acrescentou muito em questões de conhecimento. A gente tem a oportunidade de discutir mensalmente casos de consultório de uma forma muito próxima, tem acesso, enfim, discuto casos reais e a gente consegue de uma forma muito bacana, muito próxima, muito prática, ter uma ajuda e dividir os casos. Isso reduz, né, a nossa ansiedade, aumenta o conhecimento, é uma coisa muito bacana. Nas aulas eles falam, às vezes falam coisas que eu nem pensei antes, falo, caramba, isso é verdade, podia acontecer, e quando eu vou ver, uma hora acontece comigo e pronto, eu já sei o que fazer. Falam mesmo o que fazem, como fazem, o que é off-label, o que não é off-label, o que está na diretriz, o que não está, se fazem ou se não fazem. É um lugar para realmente aprender, acelerar o aprendizado. Sistema endocannabinoide e sua relação com a obesidade. E essa é uma das aulas que faz parte do curso de obesidade avançada. É um prazer e uma honra estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Então vamos lá. Primeiro o enfoque que nós vamos fazer com relação aos receptores endocannabinoides e os seus receptores. Primeiro, o papel do cérebro no controle do apetite está relacionado. Primeiro, a alimentação homeostática, ou seja, o indivíduo busca o alimento para, através do alimento, ele obter energia e repor as suas reservas de energia que ficam guardadas dentro dos adipócitos sob a forma de triglicerídeos ou triacilglicerol, né? Então, essa alimentação homeostática é, vamos dizer assim, didaticamente separada em mecanismos de fisiologia de fome e saciedade do tipo homeostático, do tipo de energia, tá? Essa homeostática, ela se faz basicamente por um mecanismo orexígeno, que é poderoso o suficiente para equilibrar os outros anorexígenos, e esse orexígeno é a grelina, que é produzida no estômago e é um potentíssimo orexígeno, ou seja, nos faz buscar alimento.
Então, basicamente, a gente vai pensar na menopausa como a queda do estrogênio. E, consequentemente, a queda do estrogênio, uma vez que ela vem ali do ovário, ela vai ter as consequências desse hipoestrogenismo. Só que ela não é uma queda linear, é uma queda que vai descer, vai voltar, vai descer de novo, vai voltar, e isso ela vai mostrando progressivamente um pouco mais de sintomas. E muitas vezes a gente, no diagnóstico, tem um pouco mais de dificuldade. Lembrando que a testosterona também vai cair, só que ela basicamente a produção suprarrenal. Então, testosterona na mulher pré-menopausa é uma testosterona que muitas vezes cai de uma forma tão lenta que, se a gente for atrás de outros fatores, a próprio estímulo de exercício físico já vai compensar essa pequena queda que vai ter. E ela só vai realmente necessitar de, eventualmente, testosterona quando ela estiver numa fase mais tardia, inclusive da menopausa. E lembrar que mulheres não têm testículo, né? E se não tem testículo a vida inteira, provavelmente não é o hormônio mais importante para a vida dela. A gente falou o tempo todo aqui do estrogênio, tá? Então, de fato, a gente às vezes precisa usar testosterona, mas muitas vezes essa testosterona ela é secundária depois que eu fiz o tratamento com estrogênio. E como é que eu sei se essa mulher está nessa fase? Então, só para pensar, né, o diagnóstico clínico, acima de 45 anos, com todos os sintomas, toda a sintomatologia muito rica, não tem muita dúvida, talvez eu nem precise de exame nenhum, né? Tem sintoma vasomotor, tem aquela qualidade de vida, tem falhas menstruais, sangramentos ou com menos frequência, ou até eventualmente hemorragia. Não tem muito o que discutir. Em tese, eu não preciso fazer dosagem hormonal. Mas, se eu estou em dúvida clínica, que é talvez a grande maioria, nas sutilezas ali da sintomatologia, faço FSH, principalmente quando? Quando ele FSH, teoricamente, está mais baixo. Por que isso? Porque eu vou ter isso no início do ciclo, conforme for passando para a época periovulatória, esse FSH vai subir. E aí eu teria que ter o estrogênio, por exemplo, para comparar, para ver se isso de fato é um estímulo ovariano ou se é realmente um climatério, que o FSH já está aumentando. Então, acima de 25 é climatério. Preciso chegar ali? Talvez não. Se ela tiver com muita sintomatologia, se ela tiver outros fatores de risco, talvez eu aborde essa mulher de outras formas antes. E se eu tiver dúvida, como é uma queda não tão linear assim, intervalo de pelo menos 4 a 6 semanas, 2 dosagens de FSH, eu confirmo a questão do climatério e menopausa. Só que eu posso ter a mulher que está usando o contraceptivo hormonal, e acho que esse talvez seja um dos momentos que a gente tem mais dúvida nesse diagnóstico, né? Se for só progestagênio isolado, o bloqueio ovariano é um pouco menor. E se for principalmente aqueles trimestrais, que hoje são menos usados, mas ainda se utiliza, quando estiver chegando no período desse progestágeno ser reaplicado, é uma oportunidade de a gente ter uma ideia um pouco melhor. Ainda assim, não é o ideal, mas é o que a gente tem disponível. E quando eu tenho um anticoncepcional oral, por exemplo, eu posso esperar aí por uma média de 15 dias, mais ou menos, e conseguir ter alguma ideia. Quando é combinado, é um pouco pior. Aí, eu, em geral, espero pelo menos um mês para ter uma confiabilidade maior, para ver se ela está com as queixas do climatério, porque de fato está entrando, mas está disfarçando os hormônios por conta do anticoncepcional. Então, lembrar que anticoncepcional hormonal tem que tomar cuidado nessa avaliação. Não é tão simples, não é intuitivo. Bom, coisas que a gente tem que pensar aqui em relação a essa questão metabólica. A honra que a gente tem, ontem eu fui dar uma aula no Rio, e uma honra que a gente tem é mostrar slide do nosso livro, né? Quando a gente é referência do slide, é uma delícia, né? E nem fui eu que falei, isso daí foi a outra palestrante que estava comigo, e é muito legal mesmo. O que eu trouxe aqui? Essa integração. Quais são os papéis que o estradiol tem dentro da saúde feminina como um todo e onde a gente vai precisar atuar para, pelo menos, acompanhar essa mulher nesses outros fatores de risco. Então, Marcela acabou de falar. Sem dúvida alguma, tem questão óssea. Muito obrigada. Tem questão óssea envolvida. Então, se a gente tem um risco aumentado de osteoporose familiar, essa é a paciente que eu vou ficar mais de olho ainda quando ela começar a cair o estrogênio. Muscular, sem dúvida nenhuma. Aí, da questão muscular, eu vou pensar no envelhecimento cutâneo, eu vou dificultar a formação de colágeno numa cirurgia, inclusive. Eu vou pensar também na questão de redistribuição de tecido adiposo, na inflamação adipositária, e isso vai levar ela a aumento de outros riscos também.
A questão cognitiva talvez seja uma das que mais trazem a paciente ao consultório. Além do ganho de peso, que muitas vezes ele acaba acontecendo até depois, a questão cognitiva, principalmente pacientes com um nível cognitivo, um nível de cognição mais alto, ela percebe rapidamente essa perda. Ela começa a ter perda da memória verbal. O que eu ia falar mesmo? Eu esqueci. O que eu vim fazer aqui mesmo? Eu esqueci. A atenção diminui, o sono é indiscutível que vai cair, então aquela acordar das 3 da manhã, demora para dormir de novo, quando dorme tem que acordar aí sim por causa do horário. Essas queixas, não de indução de sono, mas de manutenção do sono, são muito frequentes. Os fogachos, que a gente já sabe todos. A questão de longo prazo na própria cognição, no risco de demências, e a questão de metabolismo energético, que não podemos esquecer, aqui é já dentro da nutrologia, que muda o padrão de apetite. Tem receptor cerebral para estímulo de PONC, CART, ou seja, de saciedade, e do próprio apetite hedônico. Quando você repõe hormônio na mulher, ela muitas vezes para de buscar tantos alimentos hiperpalatáveis. Eu costumo brincar que a menopausa, em vários sentidos, é uma TPM prolongada. Ela tem alterações de humor, ela tem alterações, né, de composição corporal, ela incha, ela engorda, né, no caso da menopausa, e ela tem essa coisa da busca de alimentos típicos da TPM, só que isso dura muito mais tempo, tá? Então, isso é uma coisa que traz muito a paciente como queixa. A outra questão, claro, é o risco de falência de células beta, aumentando o risco de hiperglicemia. Você tem um risco aumentado de diabetes. Antes dos 45 anos, mulheres têm menos diabetes do que os homens. A partir dos 50 anos, por conta da menopausa, a mulher predomina em relação ao homem na incidência de diabetes. E isso vai levar, claro, a um maior risco de síndrome metabólica. O perfil cardiovascular, que o Thiago já abordou, também é bastante importante. E tudo isso vai juntando em relação à composição corporal. Ou seja, é a junção de todas as aulas que a gente viu agora nessa questão de integralização da saúde feminina. Então, a questão do apetite é isso, tá? Então, tem receptor cerebral de estradiol, tanto para apetite homeostático, então a gente vai ter aí a ingestão alimentar, queda no gasto energético, a distribuição da gordura corporal interferindo nessa questão de apetite também, a questão da modulação e da função adipositária, e no apetite hedônico, né, aquela coisa do comer por prazer, a gente vai ter aí, desde a infância até a idade adulta, no sistema de recompensa, o estímulo pelo estradiol. E isso vai fazer com que haja, por exemplo, essa questão da busca maior por alimentos quando você tem deficiência estrogênica. Então, isso é bastante importante e esse comer emocional piora muito na fase do climatério, não precisa nem chegar na menopausa. E esse daqui é um estudo, né, bastante interessante, a Joyce mostrou esse slide agora há pouco. Então, a gente vai ver assim, que começou a perimenopausa, tem pouco estudo, porque não tem tanto sintoma, é difícil identificar em que estágio que aquela mulher está. Mas aí, conforme vai caindo mesmo o estrogênio e vai aumentando o FSH, você vai começar a ter aquela redistribuição de gordura, é muito normal ela vir se queixando de aumento de cintura, depois, claro, a gordura visceral vai aumentar, isso vai fazer com que haja também uma perda de massa muscular. Isso também vai levar ao menor gasto energético. Ela fala, eu sempre comi e da mesma forma, continuo fazendo exercício da mesma forma e agora eu não consigo perder peso, ou pior ainda, eu estou ganhando peso. E muitas vezes é real. E isso é o quê? É o raio do estrogênio caindo novamente. E isso vai fazer com que haja também uma menor oxidação de gordura, muda um pouquinho o estímulo dos receptores viscerais de gordura, isso vai fazer com que haja também um acúmulo intraabdominal da gordura, e isso também, claro, vai aumentando o risco de esteatose hepática, do risco de dislipidemias, o risco de síndrome metabólica. Isso é uma coisa significativa em relação à evolução da mulher e não começa na última menstruação, a menopausa propriamente dito. Isso começa, em geral, 2 a 3 anos antes, tem uma diferença muito maior até do que depois na menopausa um pouco mais tardia. Então, isso a gente vai vendo que é bastante significativo e após menopausa, pelo menos 2, 3 anos também, vai acontecer o mesmo processo e é exatamente isso que se a gente não intervir, se não tiver chance de intervir, a gente vai realmente aumentar o risco dessa mulher, a longevidade vai cair, a qualidade de vida indiscutivelmente vai ser pior. Bom, tanto que a gente vê aqui, esse estudo é um estudo super clássico, né, da questão da balança mostrando menos do que de fato a composição corporal. Esse estudo aqui
Ele viu que em índice de massa corpórea existia, claro, uma diferença na perimenopausa, mas que a diferença maior era em relação ao ganho de gordura, que chegava a 6%, e a perda de massa livre de gordura, que chegava a 2% de perda. Depois que passava o período ali de 2, 3 anos da última menstruação, essa estabilidade era um pouco melhor. Performance cognitiva, como eu disse, também é extremamente importante. Eu tenho aquele nível de cognição X na pré-menopausa, conforme vai havendo a transição menopausal, caindo o estrogênio, menos estímulo cognitivo. Se eu fizer reposição hormonal, eu vou estabilizar nos níveis de pré-menopausa. Mas se eu não fizer, ou fizer ela mais tardiamente, fora da janela de oportunidade de 10 anos, eu posso, inclusive, piorar, porque aí eu posso já ter uma doença cerebrovascular já pré-estabelecida. Falando em risco cerebrovascular, a gente vai falar um pouquinho, rapidinho, porque o Tiago já falou bastante sobre as diretrizes, né, que são, a gente estava eu estava assistindo, eu estava falando, esse slide eu tenho, esse slide também tenho na minha aula, por isso mesmo eu vou abordar. Houve 2 diretrizes ano passado muito importantes para a gente. Uma é essa, cardiovascular, e a outra é da SOBRAC, que o Marcelo participou, inclusive, que é o novo consenso da SOBRAC em relação à terapia hormonal. E isso é bastante interessante, porque esse aqui o Tiago já mostrou, né? Porque a gente tem uma série de fatores clássicos do aumento do risco cardiovascular, a menopausa piora todos eles e, ao mesmo tempo, o contrário, né? Então, a gente vai ter a hipertensão, o risco de sobrepeso e obesidade, a dislipidemia, o estresse crônico, o diabetes, o sedentarismo, o tabagismo, todos eles interferindo em relação ao risco cardiovascular dessa mulher. Mas todos eles também pioram na menopausa, ou seja, vira uma bola de neve. Então, o que a gente tem de fato? Como que a menopausa afeta a obesidade? Aumentando a gordura, principalmente o aumento de gordura visceral, metabolismo reduzindo, também piorando a obesidade, aumento da gordura abdominal, gordura visceral, a resistência insulínica, que piora ainda mais a questão da obesidade, desequilíbrio energético, cai o gasto energético total, a mudança, o Marcelo tem razão, tá dando umas falhadas aqui. A mudança na composição corporal, que eu já mostrei para vocês. Índice de massa corpórea, então, deixa de ter a mesma importância. A gente vai discutindo muito o índice de massa corpórea, mas especificamente aqui é muito mais importante a questão da composição corporal do que a balança propriamente dita. E, claro, os marcadores hormonais que vão se alterando, e isso vai também tendo resultados metabólicos diferentes. Então, isso é a menopausa que afeta as mulheres com obesidade. E as mulheres com obesidade, como isso é na menopausa? Como é que a obesidade afeta a menopausa? Primeira coisa, ela tem mais sintomas, a irregularidade menstrual já é anteriormente positiva, isso vai piorando. A idade da menopausa pode ser diferente, ela pode atrasar. Parece que tem alguns estudos que indicam que a menopausa é um pouco mais tardia na mulher, possivelmente por conta da conversão periférica do estrogênio, né? O fogacho e a sudorese podem, aí é bastante variável entre os estudos, tem estudos que falam que funciona como se fosse um isolante térmico e a paciente tem mais fogachos, outros que essa conversão periférica faz com que a mulher tenha menos sintomas. Fato é que, independente de qualquer coisa, a obesidade afeta significativamente a qualidade de vida dessa mulher. A saúde óssea, sem dúvida, é uma das grandes consequências. O risco de queda, por exemplo, é pior. A deficiência de vitamina D é mais frequente na mulher com obesidade e isso vai ter impacto no risco dela ter uma fratura, independente da questão da menopausa. Imaginem com tudo junto. A incontinência urinária, aumento da pressão intraabdominal, a incontinência urinária de esforço piora e muitas vezes a perda de peso também vai melhorar a incontinência urinária, por conta também de que a menopausa vai piorar a atrofia vulvovaginal. E isso também piora a qualidade de vida dela. Disfunção sexual é mais prevalente nas pacientes com obesidade e na menopausa também. Então, imagine juntando os 2 fatores principais em relação à libido feminina, tirando a barriga do marido. Obesidade sarcopênica piora o risco ainda, eu perco a massa óssea e perco a massa muscular, aumentando ainda mais a questão da obesidade, o risco meu de obesidade sarcopênica na menopausa é maior do que até no homem, tá? E a questão de saúde mental, que a gente já comentou em várias situações. Existe um risco muito alto de transtornos de humor piorando com a menopausa, e a obesidade é fator de risco para transtornos de humor. Ou seja, é uma piorando a outra e isso vira uma bola de neve.
Bom, em relação ainda à cardiovascular, eu vou passar rapidamente, porque o Tiago já falou bastante, a questão da queda do estrogênio acumulando gordura visceral. A gente tem esses defeitos na questão de metabolismo lipídico, nas dislipidemias, aumentando a questão da hiperfagia, a associação com a esteatose hepática, né? Agora mudou o nome, né? O MEFLD, a gente tem aí a esteatose hepática, esteatohepatite não alcoólica, que agora mudou, é metabólica, e de prevalência, por exemplo, você tem 5,3% das mulheres com a esteatohepatite. Eu vou falar mais fácil, vai, gente. Esteatohepatite pré-menopausa, e isso sobe para quase 30% após os 55 anos. Ou seja, olha o impacto que tem a menopausa em relação ao risco cardiovascular, o risco de esteatohepatite. E aí a gente tem aí a MASH após os 55 anos atingindo 13% das mulheres. Então o impacto é muito alto. E o que eu faço com isso em relação à reposição hormonal? A terapia hormonal nas mulheres normotensas tem um efeito neutro se for dada por via oral, ou ela pode até ajudar a reduzir um pouquinho a PA se ela for dada por via transdérmica. Se forem mulheres hipertensas, tem que tratar a hipertensão, não vai ser nenhum nem outro que vai fazer diferença, mas eu posso, por exemplo, escolher um progestágeno que tem um leve efeito diurético, que é o caso, por exemplo, da belospirenona, e evitar outros que possam aumentar a pressão, que é o caso, por exemplo, da noradsterona. Diabetes, elas são favoráveis, tá? Assim, a terapia hormonal favorece o tratamento do diabetes. Lembrar que a testosterona tem efeito contrário na mulher. Se eu dou testosterona para um homem hipogonádico, eu diminuo o risco de síndrome metabólica dele, mas se eu der isso para uma mulher, uma testosterona para a mulher, eu aumento o risco de insensibilidade à insulina, tá? A menopausa vai piorando o risco de diabetes, que eu já falei. Dou terapia hormonal, isso favorece, sendo ela diabética ou não, tá? Em estilo de vida, eu vou passar rapidamente, já foi bastante falado, a questão da importância da nutrição na mulher em relação à dieta anti-inflamatória, em relação à atividade física, em relação à suplementação, e aí a gente já tem aquela questão proteica, aquela questão do cálcio, aquela ômega 3, a dieta mediterrânea talvez seja a mais simples da gente e a mais avaliada também da gente adaptar para a mulher na menopausa, porque isso vai impactar o risco cardiovascular dela, e evitar alimentos ultraprocessados. Acho que não tem muito segredo, todo mundo fala isso o tempo todo. E disso a gente vai ter também que a questão da queda do estrogênio, que não é acompanhada da mesma linearidade da queda da testosterona, também vai haver com que haja esse desequilíbrio e ela vai manifestar de outras formas, principalmente na questão metabólica. Fora a questão dos benefícios psicológicos. Então, terapia hormonal, o tratamento em si, esse aqui é a capa, né, do consenso da SOBRAC, que o Marcelo participou. Tá? Então, a gente tem aqui as contraindicações, eu vou falar rapidamente, só para a gente ter uma ideia. Tá? Não mudou muito do anterior, do de 2018, porque é uma coisa muito clássica, mudou muito do WHI, mas do 18 para 24 não mudou tanto assim. Contraindicações absolutas, essas eu não posso dar. Sangramento vaginal, que eu não expliquei por quê. Doença hepática ativa, histórico de câncer sensível ao estrogênio, como é o caso do câncer de mama ou de endométrio. A gente tem aí a doença coronariana já estabelecida, ou risco cardiovascular alto, infarto do miocárdio, embolia pulmonar em fase ativa, tá? Principalmente se for por via oral, a transdérmica é cuidado, não é contraindicação, e história pessoal de alto risco. Nas doenças intermediárias, eu posso pensar, mas em várias delas eu vou ter que pensar no formato que eu dou. São completamente diferentes as administrações por via oral e via transdérmica, tá? Então, eu posso ter que tratar uma doença e adequar essa mulher melhor para depois poder dar a reposição hormonal. Então, contraindicação relativa é um cuidado que eu tenho que ter, não necessariamente não poder dar, tá? E falando nisso, né, a questão da biodisponibilidade é diferente entre transdérmica e oral. A gente vai ter uma ausência de passagem, né, da primeira passagem hepática quando eu dou por via transdérmica, e isso vai impactar, por exemplo, nos triglicérides. A terapia hormonal transdérmica, eu tenho uma diminuição maior ou até manutenção dos triglicérides. Se eu vou dar oral, eu pioro a hipertrigliceridemia. A relação LDL-HDL é melhor na via oral, mas também diminui na transdérmica. Não há diferença em relação a fatores de coagulação, por isso que não é contraindicação a trombose não ativa por via transdérmica, oral é.
tá? E isso vai fazer com que haja também uma diferença na manifestação, no efeito que eu vou ter sistêmico disso. Então, por isso, o próprio consenso fala que a terapia hormonal tem aquela janela de oportunidades, vem sendo falados outros estudos em relação a depois dessa janela de oportunidade, mas basicamente o que a gente tem hoje é 10 anos após a última menstruação, antes dos 60 anos. Diabetes tipo 2 é favorável, mas não vai dar só para isso, né? A terapia hormonal, ela pode ser usada principalmente por via transdérmica em pacientes com baixo risco cardiovascular, não ganha peso, o oral pode ganhar um pouquinho, mas basicamente não tem diferença no peso. Pode escolher os progestagênios mais ou menos atróficos para o endométrio, mas tem que proteger esse útero. E o estrogênio vaginal não tem risco de aumentar o tromboembolismo. Inclusive, o câncer de mama, hoje já tem-se estudos que liberam a utilização do estrogênio vaginal, o promestrieno principalmente, em relação à síndrome vulvovaginal da menopausa. Aqui eu não vou falar muitos detalhes, é só a questão da estratificação de risco cardiovascular. Então, eu fiz a estratificação de risco. É muito alto risco, evita TRH e vai tratar o risco cardiovascular. Risco moderado, eu vou poder fazer, mas eu vou dar preferência para o transdérmico. E o risco cardiovascular estratificado baixo, eu vou ver a lipoproteína e dali eu posso considerar a via de administração. Então, gente, a mim coube falar sobre as estratégias preventivas e o que é que a gente tem de novidades aí para a gente proteger as nossas mulheres, né? Então, esses são os meus conflitos de interesse. Então, gente, para a gente refletir, o nosso valor do consultório em dias que a medicina está cada vez mais desvalorizada vai depender da quantidade de problemas que a gente resolve das pessoas. Então, se o paciente lhe procura e você se preocupa com a saúde mental, com a saúde cardiovascular, com a saúde metabólica, você é diferente, o paciente vê isso e vai lhe valorizar. Então, você não precisa ser cardiologista para promover a prevenção cardiovascular e você não precisa ser ginecologista para melhorar a saúde da mulher. Então, entendam isso e levem isso para a vida, porque o paciente vai ver em você o médico que realmente tem uma visão global sobre a saúde dele. Então, a gente está diante de uns cenários que a expectativa de vida aumenta cada vez mais. Nós já temos aí 4 bilhões de mulheres no mundo com expectativa de vida ao nascer de 76 anos. A expectativa da mulher brasileira está quase 80 anos já. E, por outro lado, as doenças cardiovasculares, elas são e continuarão sendo a principal causa de morte no mundo. E como a maioria das pessoas não tem sintomas, e às vezes o infarto, como eu vou mostrar para vocês, é a primeira manifestação da doença coronária, é um desafio gigante e não pode ser colocado todo nas costas do cardiologista. Primeira coisa, 68% dos infartos vão vir de placas que têm menos de 50% de entupimento. Isso aqui, gente, é um dos dados mais impactantes que eu tento colocar nas minhas palestras diante dos cardiologistas, porque eu posso fazer um cateterismo hoje, ter uma placa de 50% na descendente anterior, não vou fazer nada, o tratamento é clínico, o paciente infarta 15 dias depois e a família dele chega para falar comigo. Tiago, meu pai fez um check-up contigo há 15 dias, fez um cateterismo e infartou. Por quê? Porque tem uma série de fatores, principalmente inflamatórios. A gente entendeu isso na COVID, quando a gente começou a dar anticoagulantes para os pacientes que estavam com a inflamação de uma virose, né? Que loucura. Então, quando a gente entendeu isso, a inflamação começou a acordar na vida da cardiologia. Então, como vocês veem, 42% das mulheres, a primeira manifestação de doença coronária é um infarto ou a morte súbita. Então, não dá para a gente esperar sintoma, para a gente intervir no que há de errado. Então, a gente sabe que o estradiol ele tem uma série de coisas boas para a mulher, um efeito protetor do endotélio, miocárdico, vascular, metabólico. Mas aí, quando acaba acontecendo a menopausa ali, tem uma série de fatores que são prejudiciais. E aí a mulher começa a aumentar a mortalidade e se aproximar da mortalidade masculina, né? Então, a doença cardiovascular é a principal causa de morte na mulher. Existe realmente uma preocupação grande das mulheres, já do ponto de vista cultural, com o câncer feminino, e é óbvio que é importante, mas a gente não pode esquecer da prevenção cardiovascular. E aí, gente, às vezes a menopausa, a gente fica esperando aqueles sintomas clássicos, vasomotores, mas uma série de coisas, fadiga, depressão, distúrbio do sono, falta de memória, sintoma urinário, muitas outras coisas estão ali presentes
estão dando sinais para você da menopausa e não tem aquele calorão clássico dos fogachos, né? Então, não tem como a gente não entender o paciente por completo. Então, esses 8 pilares eu levo para a vida, eu colocaria um 9º pilar, que é a saúde mental, e todos esses aqui têm tudo a ver com a nutrologia, e foi aí que eu entendi que eu, ficando como cardiologista padrão, base, raiz mesmo, eu estava talvez fazendo uma medicina meio medíocre, e talvez a gente ampliando esse olhar para a nutrologia, eu pudesse realmente ter um impacto maior na prevenção cardiovascular dos meus pacientes. Pensando nisso, recentemente eu contratei um software que ajuda a inteligência artificial, os pacientes preenchem, para os pacientes começarem a entender sobre o mapeamento de saúde dele. Então, o paciente preenche antes da consulta, e aí ele dá alguns indicadores de saúde que acabam na roda da vida ali, nos pilares, para ver se essa roda roda e o paciente realmente está bem equilibrado diante de vários pilares da prevenção de saúde. Aí dá os resultados para o paciente, do ponto de vista do sono, alimentação, o álcool, atividade física, e dá algumas dicas para o paciente que já ajuda, né, a gente, porque tem tanta coisa para a gente resolver no consultório e nem sempre a gente consegue falar tudo, né? Então, assim, quando a menopausa acontece, aqueles pilares que eu falei, eles vão aparecer com maior prevalência, né? Então, a hipertensão, a dislipidemia, a composição corporal, o diabetes, né, o sedentarismo, todos esses vão piorar e vão estar mais prevalentes na mulher na menopausa. E tem uma série de outras coisas que estão envolvidas na saúde da mulher. Para vocês terem noção, se a mulher tiver um contato com a natureza, ela tende a ter uma menopausa mais para frente, né? Então, a questão do estado socioeconômico, a educação, o emprego, a dona de casa, ela sofre mais, acesso ao sistema de saúde. Então, assim, são muitos fatores envolvidos na saúde feminina. Então, os clássicos, a gente já sabe, a gente é bem formado nisso na faculdade. Hipertensão, dislipidemia, diabetes. Obesidade é uma coisa de síndrome metabólica que agora que a gente caiu na real, que todo mundo precisa tratar a obesidade pela pandemia que a obesidade traz. E aí tem uma série de outras coisas, de fatores ali sub-reconhecidos que às vezes passam no nosso consultório, principalmente a questão da saúde mental, né? Depressão, ansiedade, estresse crônico. E aí vem os dados da própria mulher, né? A menarca precoce, a menopausa, parâmetros inflamatórios de uma forma geral, se essa mulher já usou ou não terapia hormonal, anticoncepcional, etc. Então, gente, o coração da mulher, os vasos da mulher são diferentes, né? A gente tem que entender a mulher com mais carinho e amor. Então, assim, tem um menor diâmetro da artéria coronária, inicia-se a doença coronária mais para frente exatamente pela proteção do estrógeno, e a gente deve lembrar de algumas condições. Dissecção coronária acontece principalmente em gestantes, então acontece bem mais na mulher do que no homem, por exemplo, e a questão do Takotsubo, também, que é aquela síndrome do coração partido, que acontece muito mais em mulheres do que homens. Então, tem situações que realmente a mulher ela sofre mais, tipo o AVC. Então, a questão hormonal, esse tempo de exposição aos hormônios, né? Enxaqueca com aura, outros fatores que são exclusivos da mulher para piorar o risco cardiovascular. Então, a gente tem que falar de alimentação, não tem como a gente orientar do ponto de vista calórico, frutas, verduras, legumes, menos frituras, né? Utilizar óleos mais saudáveis, por exemplo, o azeite extra virgem, redução da gordura saturada. Então, é importante que a gente saiba orientar a alimentação. Exercício, todos nós temos que incentivar, todos. Então, o médico tem que abordar sempre, todo exercício importa, o comportamento sedentário deve ser combatido de uma forma geral, e são condições raras que a gente de cara diz, você não faça atividade física, procura o cardiologista. Obviamente, se o paciente estiver tendo dor no peito, desmaio, alguma coisa que chame muito a sua atenção, se algum médico já tiver dito, não faça atividade física, então esse paciente ele vai precisar passar no cardiologista antes. Então, não é só fazer o tempo de atividade física. Às vezes a pessoa faz 3 vezes para a academia, 3 vezes musculação, está pago a semana, está nada. Então, não é só o tempo que você dedica à atividade física, é a quantidade de passos que você dá por dia e o tempo que você passa sentado. Então, é importante vocês abordarem isso também. Então, as metas é que o paciente faça pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica moderada por semana, somada às atividades de musculação. Eu costumo dizer no consultório que, assim, sempre se programe para fazer mais do que você deve, que o dia que você faltar, você tem crédito. Então, no consultório é assim que funciona, e eu procuro todos os dias estar postando lá o que eu estou fazendo, vamos galera, e muitas vezes o paciente diz, não ia não, mas eu lhe vi, fiquei com vergonha e resolvi ir. Então, é importante que a gente seja exemplo
Porque o que a gente faz impacta diretamente com o que a gente orienta no nosso consultório. Não tem esse negócio de, eu faço uma coisa e oriento outra, o paciente enxerga isso. Então, exercício, a gente tem que fazer exercício combinado, porque vocês veem que o combinado vai ajudar muito mais o paciente. É importante a gente ter noção como a gente vai orientar. É engraçado que quando eu oriento o paciente, o que é que eu espero de um treino de musculação dele, o paciente se assusta. Nossa, doutor, você sabe disso? Então, é importante a gente orientar. O que é que eu espero? Né? Porque, às vezes, o paciente é idosa, aí o personal faz um treino super leve, fofo ali, não dá resultado. Sono, a gente tem que buscar as 7 horas de noite, 7 horas de noite de sono. Por quê? Porque é onde tem menor risco cardiovascular, menos morte, menos AVC. Então, o tempo ele é importante, e é importante a gente ver por que o paciente não está dormindo esse tempo. Qual é o seu vilão? Por que você não está dormindo? O que é que pode te ajudar? E a gente pensar em alguns critérios que a gente possa lembrar da apneia do sono, que é uma coisa cada vez mais prevalente no mundo com tanta obesidade, e indicar, né, as intervenções para a síndrome obstrutiva do sono, quando tiver indicação que for uma síndrome moderada, é importante. Não? Orientar a terapia não farmacológica e a terapia farmacológica. Por quê? Porque uma noite mal dormida é muito pior do que uma noite dormida com auxílio de medicações ou fitoterapia que você fez. Obesidade, não dá para a gente não abordar a obesidade mais. Só o fato de você dar o diagnóstico de obesidade, você mais do que dobra a chance do paciente perder 5% ou pelo menos 10% do peso. E é importante que a gente tenha a noção da diretriz. Porque o paciente vai dizer para você, doutor, não vou tomar remédio de emagrecer não, porque eu vou melhorar a dieta e exercício. E aí você tem que ter a diretriz na ponta da língua e explicar para ele por que ele tem que tratar a obesidade, porque a obesidade mata, traz uma série de consequências de outras doenças que ela traz em conjunto. E agora a gente teve o estudo SELECT que provou isso, com mais de 17.600 pacientes, mostrando que tratar a obesidade, pela primeira vez na história, uma medicação mostrou que tratar a obesidade reduz risco cardiovascular e morte, infarto e AVC em 20%, e o NNT foi de 67%. Então, o NNT baixo. Agora a gente está esperando os resultados da tirzepatida, né? Como coube a mim falar de coisas modernas. A gente sabe que é uma medicação mais potente ainda. Estudo de desfecho cardiovascular, até então, só a semaglutida tem. E a gente está aguardando aí que nos próximos anos, até 2027, saia o estudo com a TIRS, e a gente realmente espera que os resultados sejam pelo menos parecidos com o da SEMA ou superior, já que perde mais peso. Pressão alta, gente, todos nós temos que medir a pressão, um sinal vital, pelo amor de Deus. Então, assim, quanto deu a pressão do seu paciente? Precisa pedir um mapa ou não para dar o diagnóstico? Quanto foi que deu? A hipertensão estágio 1, 2, 3, não sei se vocês acompanharam, mas a diretriz europeia ano passado baixou para 12/7, isso teve uma repercussão internacional. Inclusive, eu conversei com os colegas que estão escrevendo a diretriz brasileira nova e não vai mudar, vai continuar como estava mesmo. Ver a quantidade de fatores de risco para que você consiga intervir e ver se realmente o paciente tem ou não indicação de medicar. As metas, a maioria dos pacientes a gente vai buscar 14/9 mesmo, os pacientes de alto risco 13/8, e a gente tem todas as medicações clássicas, né, IECA, BRA, diurético, tiazídico, blocadores do canal de cálcio. Não esquecer de estratificar, né, a gente tem aí gratuitamente alguns aplicativos, e aí a gente vai ver, já tem aterosclerose, então a gente vai ser mais rigoroso. Dislipidemia é uma coisa que está altamente consolidada, é indiscutível que o LDL é um fator de risco cardiovascular. Diabetes, gente, não espere o paciente ter diagnóstico de diabetes para você intervir. No pré-diabetes, já intervém, já dê as medidas que o paciente pode realmente tratar. E se o paciente for de alto risco cardiovascular, coloque ISGLT2 e análogo de GLP-1, independente de hemoglobina glicada. É alto risco, tem alteração glicêmica, e ISGLT2 e análogo de GLP-1. É importante que a gente tenha noção que os contraceptivos combinados com estradiol, ele é mais trombogênico, a gente tem que ter cuidado. E aquele perfil de paciente mais trombogênico, obviamente, a gente não vai utilizar isso tudo pela diretriz da gente, gratuitamente distribuída pela SBC. Aí tem uma série de coisas que eu coloquei aqui, eu vou pontuar um a um, que eu acho importante. Então, recomendo-se usar terapia hormonal para mulheres climatéricas, obviamente, sintomáticas, que não têm contraindicação. As formulações, a gente vai falar aqui, mas vou deixar para os ginecologistas falarem na minha sequência. Então, é importante a gente entender quem é a paciente, se ela está na janela de oportunidade de até 10 anos que a menopausa aconteceu, qual é o risco cardiovascular que essa mulher tem. E a gente discute muito isso aqui na pós-graduação, que às vezes você encontrou um Dopa de carótida, ela pode ser alto risco na diretriz brasileira e na americana não ser. Isso é muito importante, avaliar se existe alguma contraindicação
para que você faça, e lembrando que a SBC, a Febrasg e a Sobrac posiciona-se contra a questão dos implantes hormonais manipulados, outros hormônios bioidênticos manipulados, em relação à questão que todo mundo fala aí da modulação hormonal. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, avalie os sintomas, veja se os sintomas são leves, se for, você não vai fazer terapia de reposição hormonal, mas se for moderado, é importante, você vai considerar. Você vai avaliar se tem alguma contraindicação, então, sangramento vaginal inexplicado, se já teve infarto, se já teve AVC, se já teve tromboembolismo venoso. Então, você vai olhar se tem ou não tem contraindicação. Não tem, você vai avaliar a mamografia, o perfil lipídico, glicemia, exames complementares, principalmente da parte ginecológica em relação ao câncer, e realmente considerar a terapia hormonal naquela janela de oportunidade, tá? Se o paciente não tem contraindicações, tem contraindicações, você vai considerar terapias não hormonais de uma forma geral, e as doses e tudo, as meninas da ginecologia podem discutir, eu acho que não cabe ao cardiologista, alguns nutrólogos ainda se aventuram a fazer a terapia hormonal, a gente tem que estar embasado também junto com a ginecologista, principalmente, e avaliar se precisa do endocrinologista junto ou não. Então, gente, sempre lembrar disso. Qual é o momento que eu estou pensando em dar hormônio para essa mulher? Se for muito tarde e já tiver aterosclerose, cuidado. Tudo aquilo que a gente faz fora da diretriz é perigoso para nós. Então, para resumir, é isso aqui. Qual é o risco? O risco é baixo? Tem menos de 5 anos da menopausa, menos de 10 anos? Faz a tua terapia hormonal. O risco é moderado. Você vai considerar o uso, principalmente transdérmico. Se é alto risco cardiovascular ou tem mais de 10 anos, não está indicada a terapia de reposição hormonal. E aí, muitas coisas a gente ainda está na dúvida, tem coisas que a gente tem muitos tabus e coisas a serem quebradas. Vocês viram o estudo Traverse em homens de alto risco cardiovascular podem fazer terapia hormonal sem aumento de trombose. Aqui foi um estudo que avaliou testosterona em mulheres cis e mulheres trans, não aumentou o risco de desfechos cardiovasculares nas mulheres trans, mas aumentou na cis. Então, tem muitas coisas que a gente ainda vai saber nos próximos anos aí, realmente. E quanto mais fatores de risco vocês controlarem, maior a chance de você proteger essa mulher e reduzir o risco dela morrer, infartar ou ter um AVC, que é uma responsabilidade de todos nós, não só de nós cardiologistas. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Aqui é meu Instagram. Vou falar um pouquinho, né, sobre suplementação na mulher na menopausa e, como, né, ginecologista de base, eu não poderia rever um pouquinho os conceitos. Então, a menopausa, quando a gente cita, é simplesmente um marco, como a última menstruação. A gente sempre utiliza, né, como um termo para falar do período em torno de, mas de forma mais correta, digamos assim, a gente fala em termos de perimenopausa, que é o período que antecede até o primeiro ano, mas principalmente o período do climatério, que envolve isso aí até a senilidade. Por quê? Porque é aí onde se encontram as principais manifestações, né, dessas mudanças hormonais, e é aí que a gente vai ter que intervir. Então, o que a gente sempre lembra ou vê que são essas curvas das mudanças hormonais que acontecem, né, aquela elevação do FSH, redução do estradiol, que não é tão linear como nos gráficos, e essas oscilações é quem vão provocar as mudanças no corpo da mulher, no bem-estar dela, né, os sintomas típicos do climatério, que a gente bem lembra, né, os sintomas vasomotores são os mais marcantes ou os mais típicos, mas não deixa de ter outras alterações, né, como já foi citado pelo Tiago, alterações de sono, alterações de humor, alterações ósseas, aumentando o risco de osteoporose, de sarcopenia, tudo isso de forma fisiológica, que às vezes a gente vai ter que fazer algumas intervenções para não deixar que a fisiologia seja tão danosa, digamos assim, né, que maltrate e nem modifique de forma ruim essa vida da mulher. Então, quando a gente relembra, né, toda essa passar ao longo da vida, ao longo do tempo, a gente sabe que acontecem os sintomas, os mais típicos, que é o que a gente mais, digamos assim, associa, porque são os que mais interferem no bem-estar, eles muitas vezes vão ser transitórios, são os que iniciam mais cedo, são os que mais são notórios e mais trazem queixas das nossas pacientes, mas eles muitas vezes eles são temporários, né, e logo cedem. Mas tem outros que vão ser mais persistentes, que aí para a nossa parte, né, da ginecologia, a parte urogenital, as queixas mais urogenitais que vão ser mais tardias e mais prolongadas, mas as mudanças corporais trazendo para a visão ou para a discussão na
na nutrologia. Então, sempre lembrar que a partir do momento que inicia a transição menopausal, as mudanças hormonais começam a acontecer, o corpo vai mudando naturalmente. Então, a gente vai perdendo massa muscular, vai ganhando mais massa gorda, toda a modificação metabólica, né, no sentido de desenvolver, digamos assim, ou propiciar, ou facilitar o desenvolvimento de uma síndrome metabólica, o risco cardiovascular. E aí que a gente vai tendo que estar atento ao que a gente pode fazer para melhorar. Então, aqui a gente vai discutir, vai falar de suplementação, então é exatamente otimizar, é suplementar, né, o que os hábitos, ou que o dia a dia a gente não conseguir ser suficiente, mas não é tratamento. Então, a gente tem que, inclusive, prevenir. Essa é a ideia. Então, quando a gente vai discutir os objetivos de uma suplementação, é exatamente nesses 3, talvez, os principais objetivos que a gente vai ter. Então, primeiro, ver se tem algo que eu possa fazer que vai aliviar aqueles sintomas, né, vasomotores ou algumas outras queixas que a mulher pode trazer. É o que a gente lembra, é o que a gente sempre vai estar intervindo. Mas não só isso, prevenir as comorbidades decorrentes dessas mudanças naturais. Né? O que a gente pode fazer que vai realmente se antecipar a não precisar tratar ou, né, diminuir a necessidade de tratamento, digamos assim. E mais do que tudo, como em qualquer outra faixa etária, mas a gente não pode esquecer, né, também nas nossas mulheres climatéricas, que é manter o estado geral bom, a saúde dela de uma forma geral e a qualidade de vida, o bem-estar. Então, tem várias oportunidades, né, para essas intervenções que a gente pode se utilizar e trazer as suplementações como aliado. Certo? Então, quando a gente começa a discutir, a ver essa fisiologia, então vejam que na própria alimentação, né, a gente tem vários agentes e mecanismos que vão influenciar, vamos dizer assim, nos fogachos, né, nos hot flashes, nas queixas vasomotoras. Influenciar não quer dizer que só a alimentação vai ser um tratamento, não quer dizer que só a alimentação vai impedir que tenha, mas, como a gente sabe, cada mulher experimenta de forma diferente, né, o seu climatério. Então, dessa mesma forma, por quê? Porque a gente tem inúmeros fatores que vão ser responsáveis por tudo que ela vai passar e vai sentir. Então, dessa forma, a gente pode agir em alguns fatores. Sozinho não vai mudar todo o desfecho, mas vai ser um pilar a mais que a gente pode estar se utilizando. E aí, sempre que se fala em fogacho, sempre vem a pergunta: e os fitoterápicos, nós vamos utilizar, tem utilidade? Né? E a gente não tem uma resposta, de uma forma geral, como digamos assim, um tratamento, mas como aliado. Então, quando a gente lembra, como qualquer outro fitoquímico, fitoterápico e suplemento, a gente vai interpretar para quê, quando, né, em que situação que ele pode ser útil. Então, para a gente lembrar, o mais difícil de a gente ter é exatamente algo no sentido de uma evidência sólida ou robusta com fitoterápicos. Por quê? Primeiro, porque as pesquisas não nos trazem muita informação pela diversidade de forma. Então, a gente sabe que os fitoterápicos são utilizados em diversas formulações, quando eles se utilizam em pesquisa, em diversas doses, N muito pequeno, tempo muito curto, então a gente sabe que intervenções, né, nutrológicas não vão ter uma super resposta em pouco tempo. Então, quando a gente está falando aqui como um aliado, é ao longo da vida, não é um momento, não é um comprimido que vai modificar. Mas o que eu queria trazer com essa informação aqui, com esse slide, seria isso que eu acrescentei aí. É lembrar que por que a gente tem também tanta dificuldade? A resposta ao uso e ao medicamento é diversa. Diversa pelas condições, né, genéticas, epigenéticas de cada paciente, mas quando a gente lembra também da molécula, da substância, a gente sabe o quê? Que para que ela haja, né, no receptor que a gente queria que fosse o de estrogênio, ela tem que ser o mais parecida com o estrogênio que a gente teria. E aí que é o grande detalhe. Se a gente for observar, né, que são as isoflavonas que tem na soja, no trevo vermelho, elas são parecidas, mas um pouco menos parecidas do que um metabólito, que é o Equol, que está aí, que para ele ser produzido, essas substâncias precisam ser metabolizadas pelas bactérias intestinais. E aqui a gente tem talvez uma atenção, uma nova visão, que algumas mulheres respondem um pouquinho melhor pela sua resposta genética, mas também pela sua microbiota, e outras não vão ser tão respondedoras aqui no sentido de utilização, não como tratamento, né, como a gente sabe, nunca será, não é o
comparável ao tratamento da suplementação da terapia estrogênica, né, que seria realmente o foco do tratamento dos fogachos. Mas o que é que eles estão avaliando? Tem um estudo bem interessante, inclusive, com o trevo vermelho, que eles dividiram em grupos, né, placebo, usando só a isoflavona, e a isoflavona com probiótico. Era um N pequeno, né, um N de 60, mas eles observaram que nas mulheres que utilizaram junto com o probiótico, elas tinham uma resposta superior. Não tão, como é que eu digo, grande, incomparável à terapia estrogênica, mas superior ao placebo. Então, tem algo aí, né? Por que a gente, às vezes, utiliza na prática de uma forma, às vezes, como um teste, ou com mulheres que não têm tanto sintoma, que a gente ainda não tem indicação de fazer terapia estrogênica, e algumas respondem, outras não tanto. Tem essa importância, esse fator aí, que talvez seja o fator de um pouquinho mais de atenção. Então, né, a gente lembrar que tanto na soja como o trevo vermelho seria algumas dessas opções. Os outros fitoterápicos não têm tanta evidência, né? Nem tantos estudos nesse sentido, mas aqui a gente já traz pelo menos essa atenção. E aí, discutindo um pouquinho de probiótico, pré-biótico, utilizaria ou não nesse período de climatério, a gente já citou uma situação, mas o que é que a gente tem? Que a disbiose aumenta alguns riscos e algumas morbidades, né? Desde metabólica, risco de câncer de endométrio e de mama, a absorção de cálcio também é um pouco reduzida na mulher disbiótica. Então, embora a gente não tenha tantas evidências de utilização com significância, mas aqui também de formas pontuais, individualizada para cada paciente, talvez a utilização de probiótico poderia trazer alguns benefícios. Então, claro que é sempre, né, se utilizando como forma de suplemento, não achar que isso aqui vai resolver a vida, ou que será o grande tratamento para os problemas, digamos assim. Os distúrbios do sono são outra queixa, mas a gente não pode esquecer o quê? Que ele é multifatorial. Então, tem diversas causas. Mas a gente vai ter algumas oportunidades de suplemento que podem melhorar de alguma forma, não para todo mundo, talvez não para a maioria, mas que a gente pode lançar a mão e ter como uma ferramenta no bolso, uma estratégia que a gente pode tentar com os nossos pacientes. Então, a gente sempre começa a discussão e lembra da melatonina, né? Mas o que é que tem? Quando se avalia na paciente, especificamente no climatério, parece ter uma melhoria, mas sem significância para a queixa de fogacho, parece ter uma melhoria na qualidade do sono, mas também sem tanta significância, mas, mais surpreendentemente, as queixas de bem-estar, né, da paciente, melhora dos sintomas físicos, talvez mais por percepção, como ela estar bem, tem uma significância, certo? Então, seria uma oportunidade, mas também não para todo mundo e não como um tratamento da queixa, já que, mais uma vez, se for decorrente da mudança hormonal do climatério, o tratamento sempre será fazer a terapia estrogênica em que isso é possível. O triptofano, né, melhora um pouquinho, talvez diminui os despertares, mas também não vai resolver todo o nosso problema, mas também mais uma estratégia. E magnésio diminui, principalmente nas pacientes mais idosas, diminui o período de latência, o tempo que ela demora para dormir, mas também não vai resolver as queixas climatéricas, que muitas vezes são mais comuns, as queixas de distúrbio do sono, mais precocemente. Então, né, seriam estratégias, mas também não é a solução de todos os problemas. Quando a gente lembra nas alterações, né, as mudanças que acontecem osteomusculares, a gente vai lembrar, e aí sim, aqui a gente tem uma grande oportunidade, que é a utilização de cálcio e vitamina D para essas mulheres, para aumentar a densidade mineral-óssea, para melhorar ou prevenir as fraturas, mas não é tratamento de osteoporose. Então, aqui, mais uma vez, estratégia. Isoladamente, que aí o doutor Marcelo vai já comentar, né, de uma forma talvez um pouco mais aprofundada sobre a osteoporose, mas aqui a gente não vai lembrar que é uma oportunidade de melhora, inclusive quando a gente faz essa suplementação, melhoraria também a função muscular. Já a magnésio, vitamina K, não tem tanta significância em ser utilizada, né, como suplementação para todo mundo, embora não quer dizer também que não seria útil, mas a gente não tem essa evidência tão robusta com a propaganda que se tem se utilizado atualmente. Outro detalhe que a gente tem que lembrar, que é a perda, né, ou redução tanto de quantidade quanto de qualidade muscular. E aí o nosso foco, como sempre, é metaproteica, né, quantidade, qualidade, fracionamento. Quando eles estudaram a suplementação específica de whey protein para as mulheres na pós-menopausa,
Em mulheres que não fazem atividade física, não tinha significância no sentido de ganho de massa e força. Já nas mulheres que fazem, tinha essa melhoria. Mas, claro, se a gente pensar ele como aliado para chegar na meta proteica, também seria uma estratégia. Não necessidade para todo mundo, né? Mais uma vez. Creatina com as suas funções, como a gente utiliza em outras faixas etárias. Lembrando, ou citando um pouquinho aqui, a cognição e o humor. Tem uma expectativa, ou parece ter alguma eficácia, ainda não tão clara, não tão com tantas evidências, mas para esse fim, eles o que sugerem seriam doses um pouco mais altas, né, acima de 5 até 20 gramas dia. Os ômega 3 e ácidos graxos, né, também seria mais pensando na parte, lembrando em termos de proteção cardiovascular, porque quando a gente vai ver para a melhora de fogacho, das queixas climatéricas, não tem tanta significância, embora algumas pacientes, alguns estudos muito pontuais, parecia ter melhora, mas quando se avalia de uma forma mais geral, nas meta-análises não tem significância nesse sentido, mas, mais uma vez, uma estratégia de suplementação que poderia trazer algum benefício. Quando ele foi visto, e aí também, né, nos traz até uma certa lógica associada à dieta, nessas pacientes, né, do climatério, reduzia um pouco a PA e triglicerídeos, então, mais uma vez, né, estratégia associada aos hábitos saudáveis. E para a gente encerrar, eu não me estender tanto tempo, não atrasar, então só o que é que eu queria deixar dessa aula. Então, primeiro é lembrar que suplemento é uma estratégia, é uma oportunidade que a gente tem de melhorar a qualidade de vida, de melhorar o perfil nutricional, mas sozinha ela não vai trazer nada de grandes respostas. Que a gente sempre vai ter que fazer ela associada às mudanças de estilo de vida e que não é tratamento. Então, se a mulher já tem alguma morbidade que necessite de tratamento, mulheres que têm queixas de fogachos mais intensas, a gente não vai lançar mão só de suplemento. Mas a nossa oportunidade principal seria em quem? Naquelas pacientes que têm poucas queixas, em que a gente pudesse trazer uma otimizaçãozinha do que ela já tem de hábitos ou de vida saudável para dar aquele plus, né? Não é a solução para todos os problemas, como todo mundo acha, e está meio na modinha, para tudo, o medicamento não precisa, a gente vai usar suplemento e ela vai ser uma nova mulher, né? Aí não cabe esse raciocínio. E sempre, né, lembrar que deve ser individualizada, nem todo mundo necessita, nem todo mundo vai precisar, nem todo mundo vai se beneficiar. Se a gente utiliza como receita de bolo e achar que é para todo mundo, talvez a gente traga, inclusive, mais malefício do que benefício. E a percepção da paciente, a resposta que ela tem, né, se ela se sente bem ou não com aquela proposta, é o que deve ser levado em consideração. Sempre decisão compartilhada, né, e discutida com ela. E aqui eu deixo, né, meu agradecimento. Deixo o meu contato. Mais uma vez, agradecer à Ale, ao Guilherme, sempre a oportunidade, a confiança, convidar todos a estar com a gente na pós-graduação de Nutrologia Feminina. Eu estarei com vocês também e trazendo justamente essa reflexão, que às vezes a gente saber ou ter o conhecimento, mas não está discutindo, não está aprendendo e compartilhando experiências, a gente não utiliza da forma correta, mas compartilhamento de experiências que a gente pode ter, né, que eu tive junto ao grupo, acho que a gente cresce e cada vez que a gente revisita um tema que já é do nosso dia a dia, a gente sempre tem algo que acrescentar, um raciocínio, uma visão diferente. E é isso, só agradeço a atenção de todos, tá? Muito obrigada.